Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos falar sobre tokens e delimitadores. Vamos criar uma nova classe aqui, chamada token teste, e vamos criar o nosso método main. Então, em algum momento, durante sua carreira de desenvolvimento, você vai precisar utilizar tokens. Você vai precisar pegar uma string e separar ela utilizando algum caractere delimitador. Imagine que você tem a seguinte string, você tem diversos nomes nessa string. Poderiam ser IDs, por exemplo. Então você tem William, você tem Paulo, você tem Joana, você tem Camila, você tem Ana, você tem John, você tem Matheus. E o que você precisa é separar cada um desses nomes e guardar ele em variáveis para você trabalhar individualmente com cada um deles. Então, os nomes são os tokens e o delimitador que nós vamos utilizar aqui é a vírgula. Você tem duas formas, na verdade você tem três, nós vamos falar sobre duas, de trabalhar com delimitadores e tokens, que é através da classe string e através da classe scanner. A classe string ela é a mais fácil. Você pode chamar a variável ponto split e passar um regex aqui, ou apenas uma string. E esse método ele vai retornar para a gente, se você apertar Alt Enter, um array de string. Então vamos criar nosso array de string aqui. E você já sabe como faz para iterar sobre um array. For string array tokens. Salt arr. E vamos ver o resultado disso. Ctrl Shift F10. E nós temos aqui os nossos tokens. Caso você queira eliminar o espaço em branco, você tem o método trim, que elimina os espaços em branco do começo e do fim daquela string. Então, essa é a forma mais simples que você tem para trabalhar com tokens. Então, algumas vezes já precisei usar na minha carreira, e você ter o conhecimento de tokens ajuda muito em determinados tipos de problemas que vocês estão enfrentando. Então, essa é a forma mais simples de trabalhar utilizando a classe string. Porém, existe a classe scanner, que ela é muito mais preparada e oferece muito mais recursos para você. Então, nós temos aqui a nossa classe string, você pode utilizar qualquer coisa como limitador. Caso você queira, você pode utilizar um espaço em branco. E o resultado vai ser esse. Ou até mesmo uma expressão regular. Caso nós tivéssemos aqui um número, por exemplo, vamos colocar aqui 9, 1, 2, 3, 4, 5. E você quer que os números sejam os delimitadores. Ctrl Shift F10, você tem o mesmo resultado. Então, as expressões regulares que nós aprendemos na última aula podem ser utilizadas aqui. E agora vamos para a classe Scanner. Scanner teste. PSVM. E, para começar, vamos criar um objeto da classe Scanner. Scanner, do pacote java.til. Scanner recebe new scanner. O construtor do scanner possui várias opções. Ele é sobrecarregado, pode receber um arquivo, ele pode receber um string e também uma string.
Então, vamos colocar aqui uma string, por exemplo, true, 100 e oi. Por quê? Porque quando você trabalha com a classe string utilizando split, por mais que você tenha números, ele vai transformar tudo para string. Quando você trabalha com a classe scanner, você tem a opção de pegar aquele token e fazer uma conversão automaticamente. E por padrão, a classe scanner utiliza o espaço. Caso você queira trocar o delimitador, você tem que chamar aqui a variável scanner.useDelimiter e passar uma string ou um padrão aqui como argumento. Mas por enquanto eu quero deixar mesmo o espaço em branco. E a forma mais simples de você trabalhar com ela é transformando tudo para string. Então, diferentemente da classe string, você precisa trabalhar com um while. E você precisa verificar se scanner.hasNext. Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar aqui dentro desse objeto, através do delimitador espaço em branco, se existe uma próxima posição. Então, ele primeiro verifica se existe para depois você pegar. Então, para pegar é muito simples. Salt scanner.next. Você pode ver que ele retorna uma string. Então, scanner.hasNext, ele não muda o índice que ele está, porque tudo isso aqui ele considera indexado. Então, o scanner.hasNext ele não vai mudar o índice. Já o scanner.next ele vai pegar o valor e vai mudar o índice. É por isso que você não precisa se preocupar em ficar mudando essa variável manualmente. O scanner.next ele vai devolver o valor e em seguida ele vai mudar o índice automaticamente. E quando chegar no final, quando o hasNext retorna falso, ele vai finalizar o while. Então, Ctrl Shift F10, nós temos aqui os nossos valores. Então, vamos criar aqui um scanner 2, que agora nós queremos pegar os valores e convertê-los para os tipos primitivos. Então, nós temos aqui o scanner 2. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui para baixo. O código vai ficar um pouquinho maior. E vamos colocar um salt para limitar. E da mesma forma, nós sempre precisamos verificar se existe uma posição. E aqui é que as coisas começam a mudar um pouquinho. Por exemplo, você pode utilizar um if para verificar scanner2.hasNext e você vai ver que existe vários tipos de hasNext, byte, double, float, int e assim por diante. Todos eles retornam um tipo booleano. Então, eu quero saber, existe um próximo int? Então, se tem um próximo, beleza, ele vai entrar dentro do while. Ele quer saber, esse próximo é um int? Se retornar true, nós podemos pegar esse int diretamente scanner2.next e o tipo int. Pode ver que ele traz um tipo primitivo aqui para você. E nós vamos imprimir aqui esse i. Ele também serve para booleano, else if scanner2.hasNext boolean b recebe scanner2.next boolean. Então eu estou criando essa variável local aqui só para mostrar que ele realmente faz a conversão do valor de primitivo. E caso não seja nenhum tipo primitivo, caso seja uma string, vamos colocar aqui um else e salt scanner2.next. Só o next ele traz como padrão uma string. Então, Ctrl Shift F10, nós temos aqui true, 100 e oi. Então, aqui, vamos colocar aqui
verdade, aqui. Ctrl Shift F10. Então você tem int 1, int 100, o valor booleano e a string. Então, essa é a classe Scanner. Caso você precise trabalhar de uma forma mais dinâmica, você pode utilizar a classe Scanner. Caso contrário, apenas a classe String pode te facilitar salvando bastante linhas de código. Então você tem essas duas classes para trabalhar quando nós falamos sobre tokens e delimitadores. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.